Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar uma palavra para você bem rapidinho acerca da graça. Um tema muito importante, muito interessante e que nós precisamos entender mais um pouquinho acerca da graça e os benefícios dessa graça para as nossas vidas. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 21, ele vai dizer: não torneis vã a graça de Deus. O que Paulo vai dizer ali é que nós não devemos anular a graça de Deus, que nós devemos não tornar inútil a graça de Deus nas nossas vidas. Então o aconselho ali é para que nós possamos aprender acerca da graça e usufruir os benefícios da graça para com as nossas vidas. Mas o que é graça? Como eu defino a graça? Eu defino graça como um presente que nós recebemos, mas que nós não merecíamos receber. Essa é a minha definição de graça. Claro, todos sabem que a definição da graça, todo mundo vai saber que é favor imerecido. Mas em minhas palavras eu quero dizer que é um presente que nós recebemos de Deus, mas que nós não merecemos esse presente. Então essa é a minha definição da graça e de graça para as nossas vidas. Então, ou seja, essa graça é Deus nos amando, sendo nós ainda pecadores. É Jesus Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. É Jesus indo na cruz do Calvário, assumindo o meu lugar e o teu lugar, nos libertando da maldição e da morte, para que nós pudéssemos viver em liberdade, sermos livres para a glória de Deus. Isso é graça de Deus. É Deus liberando, enviando o seu Filho à terra para morrer, para ser o nosso substituto na cruz do Calvário, para levar sobre ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as maldições que eram sobre nós, ele levou sobre ele, para que nós pudéssemos ser livres, ser curados e sermos grandemente abençoados. Então isso é graça de Deus para as nossas vidas. Na carta que Paulo vai escrever ali aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, e aqui eu quero definir para você bem rapidinho sobre 5 características da graça de Deus. E eu quero começar na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, e ali vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós observamos que a graça ela tem características, e uma das características da graça é salvadora. É que a graça ela é salvadora, a graça salva, nós somos salvos pela graça. E a fé é o meio de ligação, é um elo, é um liame entre nós e a graça, que vai nos conduzir a essa graça salvadora, de forma que se nós não usarmos da fé para alcançar essa graça, nós estamos perdidos. Então é pela fé que nós chegamos à graça, essa graça que é salvadora. Então nós somos salvos pela graça. Então uma das características da graça é salvação, é graça salvadora para a minha vida e para as nossas vidas. Também em Romanos, Paulo vai falar ali, no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 24, ele vai falar sobre que nós somos justificados gratuitamente pela graça. Então aqui uma das características da graça é que ela é gratuita para as nossas vidas, e que nós somos justificados gratuitamente por esta graça. Então a graça ela manifesta gratuitamente em nosso favor, de forma que nós não temos que pagar nada, porque Jesus pagou tudo por nós, lembra? Na cruz do Calvário, para que nós fôssemos justificados. Então nós somos justificados pela graça, gratuitamente, sem pagarmos nada, porque alguém pagou por nós, porque alguém assumiu a nossa dívida, alguém assumiu a nossa conta. Esse alguém que eu estou falando é Jesus. Ele assumiu a minha dívida, a sua dívida, para te justificar gratuitamente por meio da sua graça. Então essa é uma característica da graça de Deus, ela é gratuita. E também nós vamos ver na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 ali de Tito, vai dizer que essa graça ela é para todos os homens.
ela é para os de dentro e ela é para os de fora. É uma graça para os de fora e uma graça para os de dentro. O que eu quero dizer com isso? Que essa graça, ela é para os crentes e os não crentes, para os judeus, para os gregos e para todos aqueles que queiram estar debaixo dessa graça. Então Tito vai dizer que essa graça é para todos os homens. E o que eu quero aqui chamar a atenção é que nós decorremos em erros gravíssimos de muitas vezes pregarmos esta graça, ensinarmos esta graça, proclamarmos essa graça de Deus para os mais vil pecadores, dizendo que se eles crerem, eles se arrependerão e serão salvos, serão libertos. É verdade isso que nós pregamos, mas nós não podemos negar que essa mesma graça que salva o mais vil pecador, que alcança o mais vil dos pecadores lá fora da igreja, lá no mundo, é a mesma graça que também alcança os nossos irmãos em Cristo Jesus quando pecam dentro da igreja. E os nossos erros gravíssimos muitas vezes é negarmos essa graça aos nossos irmãos da fé que pecam dentro da igreja, que falham, que erram e que por fraqueza cometem pecado dentro da igreja. Muitos são excluídos, muitos são julgados, muitos são preteridos, colocados de lado, porque diz que é o irmão, porque ele é pecador, porque ele pecou, porque ele errou. Mas a mesma graça que ela alcança o drogado, a prostituta, o ladrão marginal, ou seja, o mais vil dos pecadores lá no mundo, e nós pregamos isso e cremos nisso, é a mesma graça que também levanta os nossos irmãos que caírem na fé dentro da igreja. Por isso não vamos esquecer que a graça é para todos, para os de fora e para os de dentro, para os não crentes e para os crentes, em nome de Jesus. Está escrito lá em Tito. Então essa é uma das características da graça de Deus. Ela é o quê? Ela é para todos os homens. E Paulo vai dizer ali aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando o Deus vai falar para Paulo ali sobre a questão da revelação do espinho na carne, Deus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. O que Deus está dizendo ali? Que a graça dele é suficiente. Então essa é mais uma característica da graça de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente para a minha vida e para a sua vida. De forma que você não precisa, nós não precisamos de nenhum outro subterfúgio para suportar, para sobressair. Nós não precisamos dar um jeito daqui, um jeitinho dali. A graça de Deus é suficiente na minha vida, a graça de Deus é suficiente na sua vida, em nome de Jesus. Ainda que surjam as lutas, as batalhas, as guerras, pelejas, as tentações, esteja sempre na graça de Deus, debaixo da graça, apegado à graça, porque a graça de Deus ela é suficiente para todos os momentos da sua vida, das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero encerrar lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, quando vai dizer que a graça de Deus ali, ela é incalculável. O que vai dizer ali? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde havia uma multidão de pecado, há uma graça abundante que sobra, que é grandemente para a sua vida. Então essa graça, ela é o quê? É uma graça incalculável, essa graça de Deus para a sua vida. Então essas são as 5 características da graça de Deus que eu quero que você coloque no seu coração e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.